A Netflix está perdendo muitos assinantes por causa do seu envolvimento na eleição norte-americana. Eu vou explicar para vocês os dois lados dessa situação, envolvendo o Reed Hastings e envolvendo a Netflix. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal F. Eu queria, antes de mais nada, explicar para vocês a seguinte situação. Foi anunciado aí nas redes sociais de diversas formas diferentes que a Netflix tinha feito, um depósito ali na campanha da Kamala Harris no valor de 7 milhões de dólares. Então, muitas pessoas começaram a postar isso nas redes sociais. E naturalmente, como tudo hoje em dia, surgiu um boicote em volta desse assunto. Muitas pessoas falando, eu vou boicotar a Netflix porque ela está apoiando os democratas e assim por diante, porque a Netflix fez uma doação para a campanha da Kamala Harris e assim por diante. Isso aconteceu no mês de julho, se eu não me engano. Eu vou mostrar aqui para vocês as notícias no decorrer do vídeo. Eu só estou explicando primeiro a situação para vocês. Então esse boicote aconteceu e levou a Netflix a ter o pior dia de cancelamentos no ano de 2024. Eles não entraram em tantos detalhes de qual foi a proporção, não foi também um absurdo, Parece que a Netflix perdeu 3 vezes mais assinantes do que num dia comum, Então foi sim um dia muito ruim em termos de cancelamentos, mas não foi também um absurdo. E uma informação que é extremamente relevante em volta desse assunto é que a Netflix tem crescido bastante desde o ano passado, A Netflix cresceu muito desde que eles começaram a impedir o compartilhamento de senhas. A empresa voltou a crescer de forma desenfreada, Eles estão hoje com 278 milhões de assinantes, se eu não me engano, Na última earnings call eles apresentaram lá os números e etc. E o volume de assinantes está realmente muito alto. E todo serviço de streaming tem taxas de cancelamento, inclusive no mês de julho, que é o mês que eles estão falando que a Netflix bateu recordes ali de cancelamento, eles aumentaram o preço das assinaturas em território americano, então isso pode ter ajudado também, um empurrãozinho a mais para fazer as pessoas cancelarem, além da Netflix não estar trazendo nenhuma grande série recentemente. Nesses últimos meses a gente não viu nenhum lançamento fenomenal da empresa, então as taxas de cancelamento já deveriam estar altas, elas acabaram sendo ainda mais altas por causa dessa situação envolvendo a campanha da Kamala Harris, que obviamente é a adversária do Donald Trump nas eleições por lá. Só uma correção, que eu acho que outras pessoas já fizeram em volta desse assunto, é que a Netflix, na verdade, não fez doação nenhuma para nenhum dos dois lados, pelo menos é o que eles responderam em volta desse assunto. Quem fez a doação foi o Reed Hastings. O Reed Hastings é um dos fundadores da Netflix, mas ele deixou o cargo de CEO em janeiro de 2023 e assim como vários outros bilionários norte-americanos, ele deixou o cargo e agora ele está muito mais ativo na política. Só que uma coisa interessante é que quando ele estava no cargo de CEO, ele fez uma doação de 5,6 milhões de dólares para o Joe Biden em 2020 e ninguém falou absolutamente nada. Eu não sei por que não aconteceu esse mesmo boicote em 2020, mas está acontecendo agora em 2024, sendo que, como eu disse em 2020, ele era co-CEO da empresa e agora em 2024 ele não é mais co-CEO, mas parece que as pessoas acordaram agora, para essa situação. Como eu falei para vocês, muitos bilionários são extremamente politizados, Muitos desses caras mais ricos aí fazem doações de campanha, etc. Inclusive o Elon Musk, que seria do outro lado, apoiando o Donald Trump, ou pelo menos apoiando o lado dos republicanos, mesmo que ele e o Donald Trump tenham ali alguns atritos, mas a gente vê muitos desses bilionários declarando apoio, na sua maioria, pelo que eu vejo pelo menos, eles declaram apoio para o lado dos democratas. Então algumas pessoas me mandaram essa reportagem em específico da UOL. Taxa de cancelamentos da Netflix dispara após CEO anunciar apoio a Kamala, notícia de 29/9, então uma notícia de ontem. Eu diria que essa chamada aqui está incorreta, porque o Reed Hastings não é CEO da Netflix. Obviamente ele saiu em janeiro de 2023, mas isso já foi quase 2 anos atrás, O número de assinaturas da Netflix canceladas disparou em julho deste ano após Reed Hastings, presidente e cofundador do streaming, então
ele não é CEO, ele ainda tem um envolvimento na empresa, né, com o conselho ali, mas ele não tem mais o cargo máximo, que é justamente o cargo que hoje é dividido pelo Greg Peters e pelo Ted Sarandos. O Reed Hastings e o Ted Sarandos, eles eram co-CEOs, aí ele saiu do cargo e entrou o Greg Peters no lugar dele. E aqui, como eu falei para vocês, ó, o que aconteceu? Hastings doou 7 milhões ou 38 milhões para a Democrata. O magnata anunciou o valor da doação em entrevista ao site de notícias The Information no dia 24 de julho, um dia após declarar apoio publicamente a Kamala Harris em post nas redes sociais. Parabéns a Kamala, agora é hora de vencer. Taxa de cancelamento quase triplicou nos Estados Unidos após seu apoio. Segundo a Bloomberg, baseando-se em pesquisa feita pela empresa da consultoria Antena, os clientes nos Estados Unidos cancelaram a Netflix em uma taxa maior em julho, 2,8%, maior do que a média em qualquer mês desde fevereiro. Então, ó, não foi nem o pior mês de 2024, aparentemente, segundo a Antena, o pior mês foi fevereiro. Dois motivos explicam o aumento no número de cancelamentos, né, ó. O primeiro deve-se à decisão da empresa de eliminar gradualmente o pacote básico, mais barato e sem anúncios. Mas o período de 5 dias após a fala de Hastings foi incomum, segundo a consultoria, mesmo para julho. Então, ao que tudo indica, né, o cancelamento já estava lá em cima por causa das decisões da empresa. Como eu disse, também somado à falta de conteúdo expressivo, né, os preços de todos os streamings subindo. Então, algumas pessoas possivelmente cancelando a Netflix por causa da taxa de churn, né, como eles falam, que é a taxa de rotatividade. Você cancela um serviço, assina outro, cancela, assina outro. Então, isso já é um fato. Julho ainda teve essa situação envolvendo, né, o cancelamento ali do pacote básico e etc. E finalmente essa situação envolvendo o Reed Hastings e não a Netflix diretamente. E pessoal, antes de continuar, eu queria perguntar rapidinho para vocês se vocês ainda não têm um VPN, se vocês ainda não conhecem, né, as funções de um VPN. Eu já utilizo há bastante tempo, o NordVPN é muito bom e tá com uma promoção sensacional. Hoje em dia, né, é impressionante a quantidade de vazamentos que a gente vê por aí, de informações de clientes, né, de hackers, etc. E o NordVPN protege você contra várias dessas coisas. Não serve só para você assistir serviço de streaming de outro país, para você acessar, né, aplicativos que podem não estar liberados, né, no país e etc. Muitas pessoas estão utilizando o NordVPN aqui no Brasil. O aumento das vendas está sendo muito grande, né, por causa de acontecimentos recentes. Então, né, a segurança, tudo que o NordVPN traz para vocês. Eu utilizo bastante o compartilhamento de arquivos, eu tiro muitas fotos, aí eu quero mandar para o computador, eu utilizo o NordVPN para mandar, né, o arquivo para o computador. Tem muitas funções diferentes que eu recomendo bastante e eu queria aproveitar rapidinho para mostrar os valores para vocês. Aqui, ó, VPN número 1 de 2024, segundo a TechRadar. Aqui, ó, VPN mais avançado e muito mais, 73% de desconto, mais 3 meses extras. Assine a NordVPN se vocês quiserem, tem um monte de informações interessantes aqui no site, entrando em mais detalhes, né? Como eu falei para vocês, eu utilizo VPN há bastante tempo, ó. Aqui você tem o plano mais popular, que é o plano Plus, você tem também o plano completo e o plano básico, né? Então deem uma olhadinha aqui, né? Tem muitos benefícios diferentes e você tem também a garantia de reembolso de 30 dias, então você não tem risco nenhum assinando o NordVPN. Então não deixe de dar uma olhadinha no link aqui na descrição. E aqui algumas reportagens que eu li a respeito desse assunto também, lá do mês de julho. Eu não sei por que tá todo mundo falando disso hoje, né, por causa dessas notícias que saíram aqui no Brasil ontem, mas já era um assunto que eu já tinha pesquisado, que eu ia até trazer um vídeo aqui no canal. Aqui, né, a reportagem falando a respeito do boicote à Netflix. Então, muitos boicotes aí rolando contra muita gente que está apoiando a Kamala Harris. Obviamente o contrário é verdade também, né? Muitos que declaram apoio ao Donald Trump acabam sendo boicotados de certa forma, principalmente em Hollywood, né, que é extremamente democrata, mas também eu não me informo tanto assim a respeito da campanha, né, da eleição lá nos Estados Unidos para trazer uma opinião formada a respeito do assunto. Eu só estou acompanhando que os dois lados estão tomando atitudes bastante semelhantes. Aqui uma reportagem também do New York Post falando a respeito, né, das doações que o Reed Hastings faz.
aqui a respeito da taxa de cancelamento e etc. Só que, como eu falei, o fator mais importante disso tudo é justamente o crescimento da Netflix. Esses boicotes dificilmente afetam diretamente a performance de uma empresa. Como eu falei, cada vez está mais comum esses boicotes acontecendo, cada vez a nota de corte, vamos dizer, para um boicote acontecer está mais baixa. Antigamente, né, para as pessoas boicotarem algum negócio, tinha que ser um absurdo gigantesco que a empresa fez, aí todo mundo boicotava, todo mundo parava de comprar. Agora não, né? O cara declara apoio a Kamala Harris, as pessoas boicotam. Outro declara apoio ao Trump e as pessoas boicotam. Pô, o país está dividido praticamente na metade. Se você declara apoio a um dos lados, o outro lado quer boicotar e vice-versa. Então, realmente a divisão está muito grande. Eu diria que lá nos Estados Unidos a divisão é ainda maior do que aqui no Brasil, porque aqui pelo menos a gente vê a divisão em vários partidos, né? A pessoa que é de direita tem algumas opções diferentes, a pessoa que é de esquerda tem também algumas opções diferentes. Isso não estou dizendo em eleição presidencial nem nada assim, porque normalmente a divisão aumenta, mas lá parece que é o tempo todo, né? Ou você é democrata, ou você é republicano, ou você está no meio termo, só que aí você é obrigado a, de certa forma, escolher um lado de acordo com um determinado argumento. Se o assunto é você tem que declarar um dos lados. Então a divisão lá tá realmente muito grande. E a gente tá vendo isso atingindo os serviços de streaming, atingindo as salas de cinema, né? Muitos filmes aí são boicotados porque não tem representatividade, outros são boicotados porque tentaram trazer representatividade demais e assim por diante. Então a situação realmente, eu diria que não poderia ser pior nesse sentido. Obviamente poderia estar tendo disputas, né, violentas e essas coisas, mas no geral, né, eu acho que a divisão chegou praticamente no patamar máximo que é possível. Então a gente está vendo mais um sinal disso. Ex-CEO da Netflix declarar apoio a uma candidata é motivo suficiente para acontecer um boicote. Eu não sei o que as pessoas esperam, né? Que todo mundo tenha exatamente a mesma mentalidade, que todo mundo tenha exatamente os mesmos pensamentos, né? Eu discordo plenamente dessa cultura do boicote, né? Tava todo mundo falando da cultura do cancelamento alguns anos atrás. Parece que isso migrou para a cultura do boicote, porque praticamente todas as empresas estão sofrendo boicote por algum motivo de qualquer um dos lados. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham dessa situação envolvendo o Reed Hastings, e não deixem de conferir o NordVPN, que está com uma promoção sensacional. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.